Fala, nação rubro-negra, boa noite. Passando aqui para fazer uma breve análise, de toda essa situação do esporte, do que aconteceu hoje, a derrota mais humilhante que eu me lembro como torcedor do esporte na Ilha do Retiro. Recentemente foi esse jogo de hoje, um descaso com a torcida, um descaso com o sócio, um descaso com a história do esporte no Campeonato Brasileiro, marcando, carimbando essa humilhação sob os comandos de Yuri Romão, sob a direção de Guilherme Falcão e inaugurando também essa estreia de Antônio Oliveira. E aí fica a dúvida na cabeça do torcedor: até quanto a escalação de Matheus Alexandre e Carlos Alberto foi responsabilidade da diretoria de querer bancar, de não dar o braço a torcer e querer justificar um injustificável, que é escalar os jogadores que gastou milhões com eles para poder mostrar que eles vão dar a volta por cima, ou até quanto isso foi decisão do técnico. Porque Antônio Oliveira, ele tinha totais chances de hoje ser isento da derrota, porque o Cruzeiro é melhor. E o Sport, com 2 dias de treino apenas dele, é um retrato ainda do que Pepa deixou. Então ele tinha totais condições de sair isento hoje. Mas se partiu dele a decisão de colocar Matheus Alexandre em campo, colocar Carlos Alberto e principalmente tirar Zé Lucas, então ele escolheu já se queimar com a torcida no primeiro jogo. Por quê? Você tira Zé Lucas, que é um xodó da torcida, que é de todos do elenco um dos mais homens ali dentro, que joga com vontade, com raça, com a cabeça erguida, correndo, dando carrinho. Então falta garra, falta gana desse elenco. Então, até quanto foi a decisão aí de cada um de bancar Matheus Alexandre para esse jogo, né? Porque a pessoa estava fora do clube, chega no clube com 2 dias de treino, decide colocar Hereda no banco, Atencio no banco. Não existe essa decisão. Então, a gente não sabe exatamente quanto foi da diretoria, quanto foi do técnico novo. A gente sabe que ele já trabalhou com o Matheus Alexandre no Cuiabá, mas não existe mexer assim drasticamente no elenco, não existe. E a torcida, em protesto a isso, quando o Zé Lucas entrou também em campo no segundo tempo, aplaudiu todos os lances de Zé Lucas, justamente mostrando ali pro técnico: é desse que a gente precisa, é esse que joga bola, é esse que tem que estar em campo. E aí vaias inumeráveis mais uma vez para Matheus Alexandre. E aí, assim, torcedor, não é que Matheus Alexandre e Carlos Alberto tiveram culpa na derrota de hoje, mas é que eles não contribuem também positivamente. Hoje não comprometeram negativamente, mas também não contribuíram para nada. Então a crítica do torcedor vem baseado em 2 jogadores que, somando, custaram aproximadamente 24 milhões e não rendem nada, não somam em nada. Então não podem ser utilizados. Hereda tem a opção de empréstimo com o CRB de 3 milhões. Então Hereda foi 1/3 do preço de Matheus Alexandre e está jogando mais bola. Everton, que está na Juventude, joga mais bola, mas a gente quis emprestar ele de novo. Então é uma situação muito crítica, um cenário muito constrangedor, né? O elenco sendo chacota, a instituição do esporte sendo chacota na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo um doador, né? Hoje foi o Dia das Mães, deu, né? Foi a mãe do Cruzeiro hoje, né? Deu tudo que o Cruzeiro quis, e todos os outros times também, né? Então é uma situação que a gente fica sem esperança para o futuro, porque Fortaleza veio para cá com um time misto, sem Moisés, sem outras pessoas, fez um gol, ganhou o jogo, só que por causa da arbitragem a gente saiu no empate ainda no lucro. O Cruzeiro vem para cá com alguns desfalques, porque está jogando Sul-Americana. O Palmeiras, quando a gente pegou, veio com um time misto também. Estevão estava no banco e outros jogadores no banco. Então, se o cenário já é crítico, onde os times
não estão dando 100% de atenção ao Campeonato Brasileiro, imagine quando voltar a parada, onde alguns times, né, vão estar disputando só o brasileiro. Então o Sport é um dos times que tem mais tempo para treinar e o pior desempenho. Do jogo que Pepa foi demitido para cá, o Sport teve uma semana completa do Fluminense para cá, para apresentar esse futebol pífio desempenhado hoje na Ilha do Retiro. Agora a gente vai ter uma semana para enfrentar o Ceará. Então os outros times estão com o calendário mais apertado, também possuem desfalques, também possuem viagens até fora do país e mesmo assim conseguem ser mais competitivos que a gente. Então, uma crítica geral, né? A torcida ainda fez sua parte, 16 mil o público hoje, sendo o Dia das Mães, o clube nessa situação, 16 mil, então não é culpa do torcedor, o torcedor está fazendo sua parte, mas é inadmissível o que aconteceu hoje, é inadmissível Guilherme Falcão continuar no comando da parte gerencial do futebol, onde ele não tem nenhum êxito na carreira dele, onde justificam que o planejamento está sendo executado. Então é inadmissível, é inadmissível. E aí isso deixa dúvidas para o futuro de um cenário muito de desesperança, de desânimo, de realmente o torcedor começar a se conformar com o rebaixamento precoce. Porque o único time do Campeonato Brasileiro que não ganhou até agora, e aí fica aquele cenário, tem que reformular, tem que trazer reforços. Com que dinheiro? Se já deu cartada errada no começo do ano, gastando dinheiro com esses que estão aí. Saiu um dia desse a notícia do balanço, e o Sport estava com déficit, mesmo com a venda de Pedro Lima. Então com que dinheiro vai contratar? Segundo, quem é que quer vir pegar esse barco já afundando? Quem é que quer vir assumir essa bomba? Então, nem técnico renomado, nem jogador renomado quer vir pegar essa bomba. Quer vir. Quem vai vir é no nível do perfil de Antônio Oliveira. Quem vai vir é no nível de jogador que está querendo sair de Série B e Série C para vir para cá. Jogador rodado, jogador experiente, não vem, não assume essa bomba. Não vai botar esse rebaixamento no currículo. Então fica um cenário de desesperança, né? Porque são vários erros, são várias críticas. Antes era só a bola aérea defensiva que era errado. Antes era só a questão de Pepa escalar Matheus Alexandre ou Hereda. Antes era só a questão de a dor de cabeça era se era Pablo ou se era Paciência. Agora a dor de cabeça é geral. Chico e João Silva perderam confiança, estão batendo cabeça, não se entendem mais. Kaique está sendo todo o jogo bombardeado, a verdade é essa. Cariús não voltou desempenhando o futebol dele nesse Campeonato Brasileiro. E Sérgio Oliveira e Rivera perderam a liga. O que a gente tinha de diferencial, que era o meio campo, perderam a liga. Então, a gente chegou até a ter uma desilusão da realidade do que estava acontecendo pré-brasileiro, que era Sérgio e Rivera dando liga. Só que aí quando chega no nível de Série A, a competitividade aumenta, a gente vê que não estava bom. Na verdade, a gente estava sendo iludido, porque a gente estava pegando time amador do Campeonato Pernambucano, alguns amadores do Campeonato da Copa do Nordeste. Então, o cenário para frente é realmente de redução de danos, né? Redução de um vexame, porque já não está nem a uma vitória de sair do Z4, já está mais, já está se afundando a um ponto de ter que depender de vários resultados negativos de outras pessoas e vários positivos nossos para a gente sair da zona. Então o Sport está se rebaixando sozinho, né? Isso é reflexo dessa diretoria de Yuri, passiva, frouxa e conivente com o fracasso. Não querem trazer diretor de futebol, técnico de futebol que sejam maiores que ele. Então vai ficar os pau-mandados da diretoria aí,
fazendo os fantoches do que eles querem até vir o rebaixamento. E aí é o problema, torcedor. O problema não é só rebaixado pela questão futebolística. O torcedor que é racional e pensa um pouco, o problema é que esse rebaixamento, se continuar desse jeito, vai ter uma crise financeira, porque as contratações que estão em aberto, as parcelas milionárias que o Sport deve para os próximos anos de Atencio, de Carlos Alberto, de Matheus Alexandre, o próprio Romarinho e Gustavo Coutinho, que ainda estava pagando para o Fortaleza, não é possível pagar essas parcelas com renda de Série B. Não é possível pagar essas parcelas com renda de campeonato da Série B. Os patrocínios da Série B são menores, a visibilidade da Série B é menor. Então, o Sport ficar na Série A esse ano não é essa questão de honra, é questão de honrar o elenco, a instituição, não, é uma questão financeira. É uma questão que, se não ficar na Série A, o rombo financeiro vai ser absurdo, porque não vai ter condição de montar um elenco competitivo e pagar o que está em aberto. E não está, torcedor, não está antecipado para começar a pensar nisso. Infelizmente, quem acompanha o Campeonato Brasileiro, torcedor que é realista, assiste futebol. Ah, o Mirassol já está rebaixado. Está rebaixado? Ganhou do Corinthians agora, comendo a grama. Raça, vontade. O Ceará, que estava com um elenco pior que o nosso, já está com mais do que o dobro da nossa pontuação. O Vitória também. Então, quem a gente achava que seriam os patinhos feios da Série A, não estão sendo, a gente que está sendo. Então, esse papo de 5 times do Nordeste, a gente está fazendo vergonha para o futebol nordestino com essa atuação na Série A. Vergonha. Ceará está fazendo a parte dele, Fortaleza também, Bahia e o Vitória. A gente está fazendo vergonha, motivo de chacota. Então, vai ser extremamente difícil resgatar esse ânimo, porque o elenco também está desanimado, desmotivado. Você vê que os jogadores falta confiança de tentar uma jogada mais ousada, de tentar uma jogada. Então, é só toque de lado, é uma desconfiança. Nenhum assume a responsabilidade de tentar alguma coisa diferente. E cada vez mais esse psicológico vai afetar no futebol dos atletas. Então, é um cenário realmente aí muito, muito crítico que o Sport está vivendo e precisa ter uma mudança, um choque de realidade aí, não só na comissão técnica, mas na diretoria, em contratações, em chegar junto mesmo, porque a nossa realidade está sendo esperar uma semana de treino para perder o próximo jogo. Esperar uma semana para perder o próximo jogo. A gente não tem capacidade de sequer segurar um empate contra seu ninguém. A gente não tem capacidade de levar um gol e reagir. Não tem. Então, a última luz no fim do túnel para o Sport é essa parada. Porque com a parada, Thierry vai voltar com mais ritmo, talvez Zé Roberto volte, talvez contrate alguém, mas a depender dos 3 próximos jogos, Ceará fora, Inter em casa e Mirassol fora, na minha opinião, a gente já vai para a parada possivelmente rebaixado, a depender do resultado dos 3 próximos jogos. A Ilha do Retiro deixou de ser um fator determinante. Não existe mais. Ah não, jogo em casa, a gente... Não existe. Virou chacota. Então, acreditar que o Sport, por exemplo, vai ganhar do Internacional daqui a 2 semanas na Ilha do Retiro, já passa a ser algo fora da realidade. Já passa a ser algo do torcedor que está delirando. Deus queira que eu esteja errado, que eu bata na minha boca, mas não é previsto ganhar do Inter em casa, não é previsto ganhar de São Ninguém em casa. E aí hoje, não é só o resultado que fere a torcida, é a forma com que se deu o resultado. O Cruzeiro desacelerou. Caio Jorge, que fez o gol, é torcedor do Sport, nascido aqui em Olinda, desacelerou. Se o Cruzeiro quisesse, ele poderia ter dado hoje a maior goleada da história de um rival na Ilha do Retiro.
do campeonato de 100 anos do Sport. Se o Cruzeiro quisesse ter feito, ele poderia hoje ter feito a maior vexame do Sport na história. Poderia ser tranquilamente hoje 6-0, 7-0, se o Cruzeiro quisesse. Não quis. Não quis. Além do Sport querer, né, Rivera entregou um gol. O próprio Cruzeiro não quis humilhar tanto o Sport assim. E a culpa é de Antônio Oliveira? A culpa era só de Pepa? Com certeza não. Esse elenco está rachado com alguma coisa. Ou é alguma coisa em relação à diretoria, ou é alguma coisa em relação à interna, porque não tem justificativa. Quem acompanha o Campeonato Brasileiro, quem assiste há muito tempo, sabe que não tem justificativa para um desempenho tão ruim durante tanto tempo. Porque os times são rebaixados, os times caem, mas eles oscilam, eles ganham, perdem. Esse desempenho, com certeza, é alguma coisa interna que está afetando. E o que não garante que, por exemplo, um Barleta da vida ou outro jogador bom receba uma proposta para sair e queira sair do elenco para ir participar de outro time de Série A. Quem não garante? Porque quem é que vai querer ficar? É o último que apaga a luz, né? Não era só Pepa. Pepa saiu e agora vão começar a ficar escancarado outras coisas que a gente vai ver que não é só Pepa. Mas Yuri e Guilherme são muito passivos. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, com esses diretores, com esse comportamento, nosso caminho é o rebaixamento. Nosso caminho é a Série B de 2026.